Olá, turminha, aqui é a professora Andréia, professora de redação dos turnos manhã e tarde do Instituto Educacional São José. E hoje, meus amores, a gente vai fazer mais uma correção da nossa atividade do livro, tá certo? Pegue aí seu material, ponha em cima da mesa e abra aí o material de vocês na página 86 até 88, tá bom? Turma, ainda nessa aula nós teremos também algumas características do gênero notícia. Vocês lembram qual é o assunto que a gente está trabalhando? É exatamente esse, tá certo? O gênero notícia. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar quando eu estiver explicando as características desse gênero, tá certo? Turminha, vamos lá ver algumas características. Nós temos aqui, ele é um texto de cunho informativo. Eu acho que vocês lembram que nas aulas passadas eu falei o seguinte, que quando você acorda, você já começa a se informar sobre algumas coisas que está aí ao seu redor. A primeira delas pode ser o horário, tá bom? O horário de fazer suas tarefas, de sair para a escola, como a gente não está saindo para a escola, mas tem o horário de assistir suas aulas. Então, quando a gente faz isso daí, a gente já começa a nos informar sobre aquilo que é do nosso interesse, tá bom? Então, por esse motivo, o gênero notícia, ele é também de cunho informativo. Ele vai informar a população sobre os assuntos que é de interesse, de um modo geral, de todos, tá bom? Textos relativamente curtos. Vocês lembram que eu falei para vocês que o texto do gênero notícia é pequeno, ele vai atender a alguns critérios básicos, que são aquelas perguntinhas lá, que eu acho que vocês estão lembrados, que é aquela sigla que eu coloquei para vocês, 3Q mais COP. Vai ser o quê? Quem, quando, onde, como, porquê e assim por diante. Então, essas perguntinhas aí, elas vão estar no corpo da notícia. E essas perguntas sendo respondidas de acordo com a notícia que você vai expor, ele vai ter aí um texto menor. Menor do que o que, professora? Menor do que a reportagem, como eu já falei para vocês. Turminha, o meio de comunicação de massa que está veiculado aí as notícias, geralmente a gente vê através do rádio, da internet, através da televisão, tá bom? E através também do jornal impresso, que eu já comentei que é uma prática que não está sendo mais tão usada, mas ainda temos sim, certo? A nossa linguagem, característica aí do gênero notícia, é a linguagem formal, ou seja, é aquela linguagem mais correta, tá bom? De acordo com o dicionário. Ela deve ser clara, ela deve ser objetiva. Por quê, professora? Porque quando outra pessoa vai pegar uma notícia, por exemplo, de um jornal impresso, ele precisa compreender da melhor maneira possível aquilo que o jornal quer transmitir. Então, essa linguagem, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, tá bom? Ela não tem que ter uma linguagem de difícil acesso, digamos assim, tá certo? E aí, turma, nós temos textos com títulos, que é chamado título principal ou título auxiliar. E também chamado de manchete ou título secundário. Você pode ter as duas opções aí, tá bom? Gente, o gênero notícia, ele vai relatar aí os fatos reais, ok? Os fatos atuais e, lógico, do cotidiano. Cotidiano é o dia a dia das pessoas, o nosso dia a dia, tá bom? Próxima característica é um texto descritivo e narrativo. Lembra lá do que eu falei para vocês? Que no momento que você vai narrar, já entra aí uma certa descrição de alguma coisa, daquilo que você está narrando. Então, narração e descrição, elas caminham um pouco assim, lado a lado, tá bom?
Textos narrados em terceira pessoa, então esse texto deve ser impessoal. Como assim, professora? Olha só, se você vai produzir a sua notícia, que mais à frente nós vamos ter uma atividade, você não vai poder se colocar nesse texto como pessoa, você não vai poder emitir aí a sua opinião, tá bom? Você vai escrever a sua notícia, mas sempre tendo cuidado aí com esse tipo de linguagem, tá bom? Com esse gênero textual que ele não deve ser usado em primeira pessoa. E aí, meus amores, nós vamos agora fazer a correção da nossa tarefa aí da página 88, tá certo? Lá no início do material, lá no início do slide, eu falei para vocês, 86 até 88, tá bom? Gente, eu coloquei até 88 para não ficar muito extenso, tá bom? Então, vamos lá. Lá no material de vocês, nós temos aí notícias de Marte, ok? Notícias de Marte o gênero textual notícia, está sendo relatado aí alguma coisa que eu tenho certeza que vocês já sabem o que é. Qual é o assunto que está sendo trabalhado aí? Por que notícias de Marte? Então, vocês já leram, vocês já entenderam, então vamos agora fazer as correções, tá bom? Novamente eu vou chamar a atenção porque aqui no slide eu coloquei só as respostas, então você vai conferir aí com o seu material, certo? Na primeira questão, diz assim: marque o fato principal relatado na notícia lida. Lembra lá qual é o título, não é? Notícias de Marte, esse é o texto, certo? Então, turma, o que vocês marcaram? Muito bem, você vai marcar aquela alternativa que diz assim: pesquisadores encontram indícios de água salgada em Marte, ok? Então, esse daí é o fato que está sendo relatado naquele texto, é a notícia que está sendo exposta, tá bom? Segunda questão, turma. A descoberta dos cientistas é importante por dois motivos. Quais são esses motivos? Vocês já conseguiram ver no material, não é isso? Então, você pode colocar aí que vai ajudar ou ajuda a compreender o ciclo da água em Marte, tá bom? E a outra opção aí, o outro motivo, alimenta a esperança de encontrar vida em Marte. Confere aí para ver se está ok, tá certo? Terceira questão, vamos lá? O que os cientistas precisaram desenvolver para comprovar a existência de água em Marte? O que eles fizeram? Então, você vai colocar aí no material de vocês. Eles fizeram um novo método para analisar as imagens detalhadamente. Se antes não estava dando muito certo, então agora eles têm aí um recurso mais tecnológico para eles verem essas imagens. Eu tenho certeza que vocês perceberam isso daí no material, tá certo? Lá no texto. Turminha, a quarta questão vai pedir aí que vocês releiam o trecho do material. Então, pegue aí na quarta questão, faça essa releitura aí em silêncio, tá bom? Tempinho aí para vocês fazerem a leitura. Muito bem, eu tenho certeza que vocês já entenderam, tá bom? E aí, o contexto da pergunta vai ser esse. O que Ricardo Trindade quer dizer com a assinatura da água? O que ele quer dizer com isso? Conseguiram perceber? Então, vamos lá. Você vai marcar no seu material aí, no seu livro ou no seu caderno, que ele percebeu o quê? Que quer dizer o indício da água na superfície. Então, essa assinatura aí que Ricardo Trindade fala, ele está se referindo aí que existe sim um indício de água nessa superfície, tá bom? Meus amores, vocês perceberam que ainda existe aí algumas questões nessa mesma página aí, tá bom? Na página 89. Só que essas questões nós vamos responder em outra aula, tá bom? Em outro momento, ok? E para a gente finalizar aqui, nós vamos passar a nossa atividade complementar, como eu venho sempre colocando para vocês, certo? Então, olha só. Turminha, na casa de vocês, usando computadores, celular, vocês vão pesquisar duas fontes diferentes que vai noticiar o mesmo fato. Então, preste atenção.
Se você vai usar a notícia sobre o quê? Sobre enchentes. Um exemplo, tá? Você vai pesquisar, suponhamos que você pesquise no G1. Tá bom? E aí você vai lá no jornal, no portal R7 e pesquisa algo que vai falar sobre esse mesmo assunto, enchentes, ok? Então vocês vão pesquisar essa notícia em duas fontes diferentes, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, o objetivo é analisar essas diferentes maneiras de tratar o mesmo assunto. Professor, e com qual objetivo? Aí vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão colocar lá quais são as principais diferenças que vocês perceberam. Como assim, tia? Olha só, a imagem, você percebeu que existe uma imagem diferente de acordo com as duas fontes? Tem uma linguagem diferente ou você percebe que tem aí uma linguagem bem parecida, tá bom? O que você percebeu de diferente? Então você põe aí no seu caderno, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!